Maranata, tá ligadinho? Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, Filho de Deus, convidados e aqueles que ocasionalmente entraram na live e nunca teriam ouvido falar deste homem que você está a assistir agora aí. Eu quero te dizer que não foi por acaso não, que você chegou até aqui. Você que acidentalmente entraste na live, não foi por acaso. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo te trouxe até aqui para você ouvir o que eu tenho para falar. Pois ele convence o mundo do pecado e também tem convencido o mundo da justiça, assim como também do juízo. Aleluia. O Espírito do Senhor Jeová convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Seus bem-vindos à live. Seus os convidados de Jesus Cristo para participarem desta ceia. Seus convidados para cearem na presença do Senhor. Mas quando se fala da ceia, automaticamente os humanos provenientes da religião vão querer preparar já o pão e vinho aí para cear. Ser humano prefere fazer os rituais, cumprir os rituais, do que a própria palavra. Eu disse que sois convidados para a ceia do Senhor. E alguém vai dizer, como é que é? Tem Santa Ceia? Tem sim. Tem Santa Ceia. Eu vou dar Santa Ceia hoje. Como assim? E nós vamos encontrar o pão aonde? E o vinho? Eu vou vos dar o pão vivo que desceu do céu, e não o pão da padaria. Vou vos dar o pão que desceu do céu e também o vinho de Jesus Cristo. Quer o pão como o vinho são vivos. Vou vos dar o pão e vou vos dar a água. A água viva que tira a sede e que leva para a vida eterna. O pão vivo que dá vida ao mundo. E alguém vai me perguntar, então, esses rituais, esses cerimoniais, ou então as cerimônias não fúnebres da religião, é pecado? Não, eu não estou a dizer que é pecado, mas são simples rituais carnais. Tudo que se faz na carne não se faz na fé. E tudo que se faz sem fé é pecado. São duas coisas que Deus não pode agradar: sem fé e andar na carne. Ok? Tudo que se faz na carne, a carne para nada aproveita. Somente o que se faz no Espírito é que é proveitoso perante o nosso Deus. O resto tudo é lixo. Eu quero falar hoje da ceia do Senhor. Da santa, aquele que nós chamamos hoje de ceia santa. Mas infelizmente eu vejo um povo a participar de uma santa ceia, mas que não tem nada de santa. Ceia imunda. Ok? Talvez você que já está conosco há muito tempo, nunca falei dessa matéria assim, com mais profundidade, ou várias vezes. Talvez já respondi uma pergunta
se é lícito participar da ceia. Alguém já teria me feito essa pergunta, né? A Santa Ceia é lícita? É. São memórias. Jesus diz, fazer isto em memória de mim. O que significa fazer algo em memória? Lembrança. Mas no reino de Deus existem essas coisas. A única coisa que existe no reino de Deus que é simbólica é só a ceia. É muito forte, né? Não, calma aí. Calma aí. A única coisa, o único ritual, quando estou chamado de ritual, não me venha aqui com simbologias de Satanás. Porque quando comecei a falar do pacto com Deus, muitos da religião se escandalizavam. Pacto com Deus, porque é a ignorância que faz isso. Porque aprendeu que o pacto é com o diabo. Enquanto ele deveria tirar a essência da palavra pacto e depois ver que o próprio Deus fala dos pactos. Aliás, Deus é Deus dos pactos, que fez pacto com Adão, fez pacto com Noé, fez pacto com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, ou então com o povo, através de Moisés, no deserto, e vários outros pactos, individualmente. Fez pacto com vocês, ó igreja, através do sangue de Jesus Cristo, o pacto da nova, ou então o novo pacto. A palavra pacto significa aliança, acordo, sei lá. Nova aliança, novo pacto, que foi firmado na cruz através do sangue de Jesus Cristo. Tudo no tempo da graça. E o tempo da graça é o tempo do reino. No reino, onde a graça e a verdade são as ferramentas principais, só existe um ato simbólico. Só existe uma simbologia que foi deixada por Jesus Cristo. Não existe mais. Tudo é real. Não, calma aí. Vamos lá voltar para o deserto. Vem comigo. Vamos para o deserto. Todas as coisas que foram usadas. Os vasos. Tabernáculo, vaso, as coisas do tabernáculo, os altares e não sei o quê. Tudo, o próprio pacto, foi simbólico. O pacto que Deus fez com os israelitas foi simbólico. Por isso foi usado o sangue de um animal. Simbólico porque viria o que é real. Tudo que foi feito na lei foi simbologia. O que é um símbolo? É uma representatividade daquilo que é verdadeiro, ou então o que é exato, ou então o que é real. Ok? Estão a entender? E os símbolos podem ser chamados também de imagens, ou então sombra. Não é imagem feita sombra. Chamei de imagem porque na minha terra a sombra se chama de imagem. Imagem que ama. A sombra, assim mais ou menos quando você fica exposto no sol, a tua sombra vai marcar. Aquele não é você, é somente uma sombra. Então, todas as coisas que foram usadas na lei foram chamadas como a sombra das coisas futuras. E tudo que nós estamos a viver aqui na terra, as bênçãos que nós recebemos, são sombras dos bens futuros. Ouviu? Mas no tocante ao acordo, à aliança que Jesus faz com as nações para gerar uma igreja, um povo santo, só existe uma simbologia que foi deixada, instruída, ordenada por Jesus.
De resto, estamos a viver os dias das coisas exatas. O tempo da sombra passou, das figuras passou, das simbologias passaram. A própria lei foi a sombra do reino. A própria lei foi símbolo do que viria. Moisés foi a sombra do libertador. O animal que foi morto naquele dia que Moisés apresentou a lei ao povo foi a sombra do Cordeiro de Deus. O sangue desse animal foi a sombra do sangue de Jesus. Ok? A candeia, ou então o castiçal que era aceso no santuário, era a sombra, ou foi a sombra do Espírito Santo, com as suas 7 lâmpadas, que representam a plenitude do Espírito, ou então as 7 manifestações do Espírito, que Deus chama também o prumo na mão de Zorobabel, os 7 Espíritos que são enviados por toda a terra. A arca era símbolo de Cristo, Deus no meio do seu povo. Ok? A lei foi simbologia da verdade. O altar de bronze, símbolo do verdadeiro altar, não feito pelas mãos dos homens no espírito, para consumir nossos corpos, aleluia, na presença de Deus, através da cruz. Oh, estão a entender? O tabernáculo, dividido em 3 partes, foi a sombra do homem, o templo de Deus. Espírito, alma, corpo, as 3 divisões. O Egito, onde o povo estava, foi a sombra do mundo, do pecado, da escravidão do mundo. A libertação dos filhos de Israel foi a sombra da libertação verdadeira, que é pelo Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O deserto onde o povo peregrinou representa o deserto da igreja na terra, sendo libertos do pecado, mas ainda vão peregrinar na terra em meio às lutas, adversidades, oposições e ódio da semente do maligno contra eles, mas precisarão manter a fé, sem murmurações, sem queixume, carregando o resto das aflições nos seus corpos, até entrarem para Canaã. A entrada para Canaã, depois de 40 anos do povo de Israel, representa a entrada triunfal da igreja nos céus. Ok? Então você vê que Israel é a sombra da igreja, é a sombra do reino de Deus. E todas as coisas que Deus ensinou, trouxe, instruiu o povo, hoje temos essas coisas todas. Todas. Não mais no físico. Por isso, quando eu vejo a grande prostituta usar as coisas da lei, como o castiçal, como a arca, como não sei o quem, arca da aliança, o incenso, o altar não sei de quem, tudo isso é porque eles estão ultrapassados. Eles continuam como escravos e são obrigados a guardar toda a lei. E se esqueceram que nem mesmo os judeus foram salvos ao guardarem a lei. Ninguém foi justificado pelas obras da lei. E todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Entenderam? Então, quando vêm as coisas exatas, quando se manifesta aquilo que é real, tudo que é sombra fica descartado. Não se pode misturar o real com a sombra. A imagem e o verdadeiro não podem estar juntos. Por isso veio o Espírito Santo e disse, tira o primeiro e estabelece o segundo. Por isso, agora que se manifestou a graça, aqueles que quiserem andar na lei, rejeitam a salvação, negam Jesus Cristo, se tornam incrédulos, dizendo que Jesus ainda não veio e tem que continuar na dispensação de Moisés, da qual ninguém foi salvo.
e são obrigados a guardarem toda a lei. E a maldição da lei lhes segue. Qual maldição? A lei tem uma maldição? Tem. Quem tropeçar num dos mandamentos da lei já é um maldito. Maldito é aquele que não guardar as palavras desta lei. E Jesus veio e nos libertou das maldições da lei. E eles querem voltar ainda na lei. Veja, por exemplo, o sábado, na qual Deus repousou das suas obras. Não no deserto, mas desde o princípio da criação. E no sétimo dia, ele repousou das suas obras. E veio muitos anos depois, e ele ensina o povo para que, assim como ele teria repousado no sétimo dia, quando ele fez o universo, que também os filhos de Israel tinham que repousar no sétimo dia, também é simbologia. E o repouso verdadeiro é em Cristo Jesus. Ok? Aquele descanso do sábado hoje está no Senhor Jesus. Cansados, cativos, oprimidos, vinde a mim e eu vou vos aliviar. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e tereis refrigério das vossas almas. E também não somente isso representa o descanso no Senhor, mas também representa o milênio, que será no sétimo dia, aonde a terra vai descansar das suas obras, no governo de Jesus Cristo. Ouviu? Cada dia são 1000 anos. Depois de 6000 anos, vai começar o milênio. Na verdade, já entramos no sétimo dia. Estamos um pouco atrasados. E no sétimo dia vai começar o milênio. Estão a entender? Vocês estão a compreender isso? Mas agora, eu vejo uma vez só que Jesus Cristo ensinou seu povo, seus discípulos, para que tivessem memórias, lembrança, fizessem aquilo em memória dele. O que é? A ceia do Senhor. Mas o resto não tem simbologia. É o cumprimento das simbologias do passado. São as chamadas coisas exatas e não a sombra do que viria. A sombra passou. Não vivemos no tempo da sombra. Vivemos no tempo das coisas exatas, reais, verdadeiras. Por isso, graça e verdade. Ok? Estão a entender? Eu disse, vou repetir. A única simbologia que foi instruída por Jesus e que o povo pudesse se lembrar disso é a comemoração da sua morte através de simbologias como pão e vinho. Veja que o pão que se come na ceia é simbologia do corpo de Jesus Cristo. Veja que o vinho que se bebe na ceia é simbologia do sangue de Jesus. O mesmo Jesus se movia no tempo da lei. Você está a pensar que quando Jesus veio, muitos, por exemplo, os adventistas dizem, mas Jesus guardou a lei. Claro, ele estava debaixo da lei. Aliás, Paulo vai explicar isso, que ele cumpriu a lei por nós, para que fôssemos libertos das maldições da lei. Estão a entender? Nasceu na lei, cresceu na lei. Agora, veja que antes de partir para Getsemane, ele anuncia uma nova era. E participa da última Páscoa. E ele até se alegrou por participar da última Páscoa com seus discípulos. E anunciou que era a última. Aqui na terra. É a última vez que ele se assentaria com eles na mesa para participar da Páscoa com eles. Depois de 3 Páscoas com eles. Aquela era a terceira, né? Ele disse, como eu esperei, como eu desejei participar da Páscoa com vocês. Estar na mesa com vocês. E ele aproveitou também. E aquilo era uma cerimônia normal. E até hoje continua como uma cerimônia normal em Israel, que na Páscoa eles tinham que comer a Páscoa. Chamava-se comer a Páscoa. E vamos lá ver.
E por que eles comiam a Páscoa? Festejavam a Páscoa? Porque assim lhes foi determinado. Desde o dia da saída deles, lhes foi dito que vocês vão celebrar essa Páscoa. Vão se lembrar o dia em que vocês saíram do Egito. E vão anunciar isso aos vossos filhos. E vossos filhos celebrarão também a Páscoa, lembrando que vocês, seus pais, estiveram 430 anos na escravidão e que hoje, com mão pesada, eu vos tirei da escravidão de Faraó. Então, é festa no mês de abril, chamado Abib. Ok? E assim, todos os meses de Abib, os israelitas comiam a Páscoa. Todos os meses da Abib, os israelitas festejavam 7 dias. E no último dia era o grande dia da festa, que encerravam a Páscoa. E esse dia que eles encerravam a Páscoa, que eles sentavam-se na mesa para festejar a Páscoa. Veja que no dia que saíram do Egito, Moisés recebeu a ordem do Senhor, dizendo: manda todo o povo para preparar um animal em cada casa. E aquelas famílias que são pequenas se juntem com seus vizinhos israelitas e vão comer a Páscoa. E Moisés perguntou: Páscoa o quê? Não, é memórias da libertação, porque eu vou vos tirar amanhã mesmo. Por isso, essa madrugada, vão comer este animal e não pode ser cozido nem frito, mas sim assado. E com pão sem fermento, os chamados pães asmos. E o animal será assado. Também nesse animal ninguém pode quebrar nenhum dos seus ossos. Diga a todo mundo, quando chegar no osso, tem que jogar o osso aí. Ai daquele que quebrar o osso, tá mal. E o que sobrar não pode ser reservado, senão tem que ser queimado. Porque é carne santa. Ok? Todo o resto que sobrar tem que ser cirandado. Ou então queimado e virar cinza. E comerão às pressas esta madrugada, porque no dia seguinte vai ser libertação. E com as malas preparadas, e com os calçados nos pés. E ainda lhes foi acrescentado: ponha também raízes amargas. Por quê? Não. Vai simbolizar a miséria, a amargura que vocês passaram durante 430 anos. Ouviu? Foram arrancar raízes amargas e comeram carne assada com pães asmos. Veja que não tinha vinho naquele dia. Mas o vinho estava no sangue, na carne. Ok? As pressas comeram a Páscoa. E Deus falou: este animal será chamado o animal pascal. Tem que ser um animal limpo, sem máculas, sem doença. E os filhos de Israel fizeram e disse: o sangue deles colocam sobre as ombreiras das vossas portas e janelas, porque mesmo nesta madrugada o anjo da morte vai descer no Egito para matar todo o primogênito dentre os homens e animais. A casa onde não tiver sangue, ele vai matar. O mesmo sangue do animal que eles comeram. E no dia seguinte pela manhã, a trombeta soou e todos saíram da escravidão. As pressas foram lançados fora, porque os egípcios estavam com medo de morrerem. E não saíram de mãos vazias e despojaram o Egito. E lhes foi dito para se lembrarem daquele dia. E assim, no deserto dos 40 anos, fizeram isso. E quando saíram com Josué, continuaram a fazer isso. Agora eu vejo, o verbo se encarnou
continuam também a viver a Páscoa. Agora, o verbo ensinando o povo, e o último ano, a última Páscoa, e se assenta na mesa com seus discípulos. Você conhece a história. E ele disse: desejei participar dessa Páscoa com vocês. E quando chegaram na mesa, tomou o pão e deu graças. E partiu e deu aos seus discípulos, dizem: tomam e comam, porque este é o meu corpo. Será que aquele era o corpo? Não. Simbolizava o corpo de Jesus. Assim, o animal pascal que foi comido no Egito e todos os anos dos filhos de Israel simbolizava Jesus Cristo. Por isso João Batista o chamou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Comam esse pão. Esse pão está a representar o meu corpo, que vai ser dilacerado, destruído, maltratado amanhã, na cruz. Na cruz verteu. Quinta-feira. Ok? E eles comeram o pão. Era uma coisa nova para eles. Então ouvi: esse é meu corpo, que será entregue para a morte. E eles comeram. Depois tomou o cálice do vinho e deu graças, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o meu sangue. O sangue da nova, preste atenção, não é somente sangue, sangue da nova e eterna aliança. Toda aliança tem que ter sangue. A aliança que Deus fez com Moisés e o povo teve sangue do animal. Agora Jesus está a anunciar uma nova aliança. E nessa nova aliança está a dizer que agora essa aliança não é sangue, nem do animal, mas sim o meu próprio sangue. E então estava a dizer que este vinho está a representar simbolicamente o meu sangue. E o pão, o meu corpo, ou a minha carne. O sangue, o vinho, aliás, o meu sangue. E é o sangue da nova, não da antiga. Nova, só que a antiga não foi eterna. Só era a antiga aliança. Mas essa nova e eterna aliança. Eterna significa não haverá mais uma outra aliança para a salvação. É eterna, é para sempre. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue do Filho de Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouviu? Aí estão as simbologias. E como tu dizes que até hoje isso é válido. E assim ele termina dizendo: todas as vezes que vocês se reunirem e participarem desta ceia, lembre-se da minha morte. Façam sempre isto em minha memória. Lembre-se, fazer isto em memória de mim. Então, memória, para fazer em memória dele. Participar da ceia, não mais como Páscoa dos judeus. Hein? Não tem nada da Páscoa dos judeus. Ah, não, mas foi no dia da Páscoa. Porque ele, sendo judeu, estava a terminar aquela dispensação, tinha que participar dela para encerrá-la. Quer saber que ele disse que não é na Páscoa? Está escrito, só que as pessoas não andam da conta. Como? Ele disse: todos os dias, quando vocês se reunirem, todos, enquanto que a Páscoa era só uma vez por ano. Agora ele está a dizer: todos os dias, lembre-se da minha morte. Quando estiverem reunidos, se lembrem da minha morte. Fazem isto em memória. Quer dizer que pode participar da ceia todos os dias. Todos os dias pode-se participar da ceia. Não precisa ser na igreja. 2 irmãos, quando eles quiserem, podem participar da ceia. Desde que sejam filhos de Deus. Onde estiver 2 ou mais, eu estarei. E não religiosos. Tudo que o religioso faz é pecado.
porque faz na carne. Tudo que é na carne não é aceito diante de Deus. Estão a entender? O problema não está na ceia, está nas pessoas. O problema não está na oferta, está nas pessoas. O problema não está na palavra, está nas pessoas. A palavra é essa que todos estão aqui. Está nas pessoas, estas pessoas que interpretam mal a palavra e estas pessoas que vivem mal, praticam mal a palavra, que não deveriam praticar como eles praticam agora. Então o problema está aí. Por isso Jesus disse, não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Talvez o problema é o homem, não é a comida. O problema é o coração do homem e não as comidas. Ok? Mesmo a falar abertamente, mas você vai ver tanta ignorância na terra, vai vir já as perguntas, não sei o que eu estou a falar, vocês já deveriam juntar. Estou a falar filho de Deus. Quando estou a falar filho de Deus, são filhos lavados e remidos. Não me vem aqui o que está em pecado. Está em pecado, não é filho de Deus. Eles podem fazer. Fazem, mas é na carne. Agora, não estou a dizer que os filhos de Deus não pecam. Por isso foram aconselhados os filhos de Deus quando estiverem em pecado. Melhor se, não é somente na ceia. Quando você está em pecado, vai primeiro reconciliar com Deus, depois é que vem fazer qualquer coisa. Não é só ceia. Quando está em pecado, não dá oferta, não precisa orar, nem jejuar, a não que oração para você se arrepender. Ok? Quando você está em pecado, não precisa nem adorar, não vai ser ascete. É em vão. Mas não que você se arrepende, para que você, quando veja o que acontece, o pecado quebra a aliança. Esta aliança que Jesus fez pelo seu sangue. Quando nós pecamos, quebramos ela. Mas quando nós nos arrependemos, voltamos na aliança. Por isso o sangue continua ainda a funcionar para lavar os pecadores. Por Jesus disse, seja rápido para se reconciliar com teu irmão, para que não te entregue ao merinho, ou então ao magistrado. Seja rápido para se reconciliar com Deus. Seja rápido para se arrepender. Seja rápido para pedir perdão, para fazer paz, quer com os homens, para com Deus. É isso, para que a aliança volta. E assim possa fluir outra vez essa aliança. E você orar para ser aceite e o seu responder você. É isso. Agora me venho aqui porque pode participar sem pecado. Para quê? Não é só ceia. Não faz nada em pecado. Não vale a pena dar tua oferta de dinheiro quando estás em pecado. Esquece isso. Arrependa-te depois da oferta. Enquanto você está em pecado, tudo que você faz não vale para nada. Porque o pecado faz com que você seja rejeitado e tudo que você faz também seja rejeitado. Estão a entender? Depois vem, e a ceia, e a ceia. Para eles, aquilo não é ceia. Estão a se macularem. Estão praticando as suas obras da carne. Estão a adorar ao diabo. Para os filhos do diabo, ceia é carne do diabo e sangue do diabo. Então, vão para o essencial. Qual é a essência? É a vida com Deus. É uma vida limpa. Então eu disse que ainda é válido participar da ceia. Não pense quando a gente não sei o que, porque eu rejeitei e disse que não. É memória. É para lembrança. Agora, não existe somente lembrança, é melhor memória pela morte de Jesus Cristo somente na participação da ceia. Não. Quando eu medito. Estou a participar do quê? Do pão e o vinho. Em teu amor tão grande, seu filho dado ao mundo para salvar. Na cruz verteu o seu... Sim, todos os dias nós somos gratos pela morte de Jesus Cristo. Sentimento de gratidão nos seguirá. Nós que aceitamos Jesus Cristo e o amamos,
temos sentimento de gratidão, porque um dia éramos perdidos, éramos mortos, cadáveres, mas Ele, a seu tempo, morreu por nós, e assim nós o aceitamos, e Ele nos perdoou. Então somos gratos pela sua morte que aconteceu em Golgota. É isso. E essa cerimônia, esse ritual, é válido, não tem problema não. Mas não adianta participar desse ritual, dessa tal cerimônia, sendo um homem carnal. Aliás, Paulo advertiu os cristãos da igreja de Coríntios que era perigoso participarem da ceia, estando em pecado, e ele disse que muitos já estão doentes, outros já morreram por essa brincadeira, porque a igreja de Corinto tinha transformado essa cerimônia de lembrança e de memórias da morte e ressurreição de Jesus Cristo como um dia de brincadeira, de carnalidade, de afronta, de competição. Cada um fazia demonstração do poder financeiro, trazendo grandes iguarias e não sei o quê, para envergonhar os que não tinham. E Paulo disse, vocês estão a fazer brincadeira, né? Está a pensar que isso é uma cerimônia carnal. Tudo que se faz para Deus tem que ser zeloso, com zelo e santidade e pureza. Tem que haver temor, terror e tremor nos corações dos filhos de Deus. Não somente na ceia, em todas as coisas que se faz para Deus, adoração, louvor, ir para a casa de Deus, estar na casa de Deus, andar com Deus, não sei o quê, nos teus pensamentos, no teu agir, no teu andar, no teu falar, no teu dormir, em tudo, porque você teme a Deus. Então, tens que ter o zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, zelo pela santidade, pela glória, pela pureza, pela adoração de Deus, tudo. Ok? Eu disse, vou terminar a minha exortação. A única recomendação simbólica que foi deixada na igreja é só da ceia, da lembrança, das memórias do Senhor, que é participar do pão e do vinho, que representa o seu corpo, representam. Ouviu? Simbolismo. Corpo e sangue. Senão, de resto, tudo quem vive, quem traz as coisas do passado, da dispensação antiga, para essa dispensação, estou a falar aquilo que foi simbolismo, está em pecado. Isto é negar Jesus Cristo. Veja só, por exemplo, o ato que o Edir Macedo fez na terra, e fazer a arca. Isso é profanação. Já falei no passado e volto a falar. Fazer a arca do concerto. Se a arca já se manifestou, como você vai fazer mais madeira para representar Jesus? Representar Jesus através de uma madeira é negar que Jesus Cristo já morreu na cruz. E para morrer já teria nascido. Então você, ao fazer a arca, estás a negar o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E então você estarás à espera do Messias para vir, não para vir tomar o seu reino, para reinar, mas para vir redimir a humanidade, para morrer. Ouviu? É uma autêntica profanação aquilo. Por isso você vê que as pessoas estão a profanar, hein? Estão a se prostituir diante da arca. Isso é prostituição espiritual. Mesma coisa de estar diante da imagem de Jesus Cristo. A mesma profanação que os católicos fizeram de colocar Jesus pendurado na cruz e vão lá se prostrar. A mesma coisa que os evangélicos fazem, e fazem uma cruz de madeira e vão lá orar, dobram o joelho na cruz. Isso é idolatria. Isto é prostituição. Adorar o gesso, a madeira, a arca, o candelabro, tudo isso. Edir Macedo a fazer o templo de Salomão, ele está voltando à antiga dispensação. Ele se esqueceu que aquele templo hoje é o homem. E alguém me disse, mas vocês também não adorar numa casa? Sim. Uma casa. Qualquer lugar a gente se congregaria. Como numa sala, numa casa, ao relento, no estádio, num pavilhão. Agora, foi buscar as medidas, e ver o que aconteceu. Primeiro fez o templo,
Depois fez a arca. E levantou coatitas. E lhes deu as batas de coatitas para carregarem a arca. Grande profanação. Qual é a diferença de carregar a imagem de Jesus Cristo nas chamadas procissões da fé nas ruas de São Paulo? Nas ruas de Luanda. São Paulo, Luanda também chama-se São Paulo, é brasileiro. A cidade, como é que é? São Paulo não sei de Luanda, Luanda de São Paulo, como é que é? Andar com um gesso, com um boneco, e o povo a caminhar porque estão a abençoar a cidade. É a mesma coisa. As sombras ficaram para trás. Os símbolos terminaram. E nós estamos a viver a verdadeira adoração. Viu? Até a adoração antiga era na carne. Não era no espírito. E hoje é no espírito. E é verdade. Em espírito. Em verdade. Rodolfo esteve em São Paulo de Luanda. Te adoramos. Disse que quando inauguraram essa cidade, foi batizada a cidade de São Paulo. Rei do Rei e Senhor, te entregamos. Uns estão a fazer santuário, fazem lugar santo, santíssimo lugar, põem até as cortinas que estavam no templo, e diz que é no Santo dos Santos. Tem um lugar santo, tem um santíssimo lugar, põem a arca, fazem um tabernáculo, o templo de Salomão, e convidou os judeus todos para irem para o Brasil, porquanto vocês não conseguem edificar o templo, por causa dos palestinianos, e jordanianos, os iranianos, e todos os árabes. Então nós aqui improvisamos tendes o templo de Salomão. E muitos judeus maçônicos foram lá e foram dizer, ai que saudade. Até que enfim apareceu alguém que nos tirou a saudade. Não, eu vi isso. Judeus maçônicos foram lá, disseram que Edir Macedo nos tirou a vergonha. Pelo menos podemos matar as saudades aqui. Mas não é aquele povo aí, judeu. O povo judeu, para eles, aquele é um profano que fez aquilo. É um herege, é um desviado. Aqueles conservadores da Torá, não sei como é que se chama, nem querem nem saber. Amém? Então, o pão que desceu do céu é a palavra de Deus. E a água viva, ou então o sangue de Jesus, é o Espírito Santo. A vida de Deus. Amém? Por isso, a inimizade é muito grande com a semente do maligno, por causa da verdade. Mas nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Ainda bem, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu continuarei a falar a verdade. Porque eu sei que um dia eles vão saber que deixaram um profeta na terra. Então não vai nessas confusões aí. Adore a Deus em espírito e em verdade. Esquece os rituais. Esquece a sombra. Não adore com lábios impuros. Deus não aceita essa adoração.
Senhor, quem vai entrar no santuário para te adorar? Tens que ter mãos limpas, coração puro, lábios puros. Amém? Lábios puros, mãos puras, coração puro. Os que amam de verdade. Esse que entra no santuário. E não um santuário feito pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. Aleluia. Para adorá-lo em espírito e em verdade. E disse Jesus, nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E Paulo disse em todos os lugares e em todos os momentos, com as mãos santas, mãos puras, levantadas, e sem contenda, tornai a levantar as vossas mãos e os vossos joelhos conjuntados. Sim, apresenteis a Deus os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Este é o vosso culto racional. O vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovem o vosso entendimento, a vossa maneira de pensar, sabe? E vocês vão poder experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para com vocês. Oh, a carne é mal criada. Carne sem fogo não presta. Então suba no altar, não feito pelas mãos dos homens, no altar do Espírito espiritual para adorá-lo, para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, para sacrificar a sua vida, a sua vontade na presença do Senhor. Tu não queres alcançar a dimensão do varão perfeito? Não queres atingir a medida do varão perfeito? Para seres um homem santo, um homem perfeito? Sem nódoas, sem máculas, sem rugas. Um homem limpo, um homem puro. Uma mulher pura, cheia de pureza. Todos que olharem para os teus olhos vão ver a pureza. Eu vejo as mulheres que vêm pela primeira vez, quando sobem no altar, à espera. Está a ver quando estão à espera o testemunho, né? Começam a me olhar nos olhos. E eles saem totalmente espantadas. Está a ver as mulheres quando estão naquela fila aí? Porque eles estão a olhar aqui. E eu tenho vezes que eu fico aqui para acompanhar os testemunhos deles. Então eu viro para elas. Então eles começam a tentar me prender com os olhos. Na verdade não é me cobiçar. Não estou a dizer que começam a me cobiçar. Mas toda mulher carrega isso. Uma mulher que ainda não é santa. Sempre a controlar os olhos dos homens. Só as mulheres que não são santas é que são assim. As santas já têm vendas nos seus olhos. A mulher que não é santa começa a controlar os olhos dos homens, se estão a lhe olhar ou não. Mas esses que vão pela primeira vez, eles querem ter a certeza se o homem mesmo é aquilo que eles andam a ouvir. Porque eles sabem que os homens são tão frágeis no tocante ao rosto das mulheres. Ok? E eu vejo eles olharem para mim e eles vejam a pureza e saem dali dizer não, um homem sem mácula, pureza nos olhos, pureza no coração, pureza nas mãos, pureza nos pés, pureza na mente. Oh, é incrível. Não precisa ele entrar dentro do teu coração. Já consegue se ver a pureza. E tu não queres ser um homem, uma mulher tão pura? Não queres ser uma mulher pura por dentro e por fora? Hein? Ó mulher. Uma mulher pura no vestir, pura no andar, pura no olhar, pura no falar, pura no comer, pura no dormir, pura no trabalhar e no pensamento. Aleluia. Mas é possível alcançar isso? Sim. Aleluia. Ele nos tem santificado, como está escrito, o mesmo Deus de paz em todo o nosso ser, no nosso espírito, nossa alma
e no nosso corpo. Ele, o Deus de paz, faz isso. Mas tu tens que cooperar. Tem que participar, aleluia. Uma mulher falou outro dia aqui, e ele disse, eu sei por que isso acontece. Porque a pureza atrai pureza. Ouviu? Eu falei, mulher, onde encontraste sabedoria? Sim, apóstolo. Era quem mesmo? Foi quem? Pureza atrai pureza. Amém. Então esforçai-vos, e Ele vai vos fortalecer. Ouviu, Shelchakuna? Eu também, a primeira vez que vi o Pai, isso é como se fosse um cordeiro. Ouviram? Por que as pessoas olham para o homem e vejam pureza? Parece um cordeiro imaculado por causa da santidade, da consagração, da santidade, de fugir o pecado, ou de buscar a face do Senhor, ou aleluia, de se esforçar a andar nos caminhos de Deus. Ser sincero diante de Deus quando você transgredir o mandamento e chegares até Ele e dizer, Pai, pequei contra Ti, perdoa-me. É assim. E não esconder os pecados e aparecer nos altares. E por isso estão a andar com os 3 pés. Vou falar ainda do tripé. Ainda vou falar. Andaram a se esconder. Agora estão a terminar a andar nas cadeiras de roda. Com 3 pés. Foi a Gilvanete que teria falado isso. Ilson. Eu nem conseguia falar, só chorava. Essa é a dona Marta. Viu? É assim, a santidade atrai glória a Jesus Cristo, o poder, a unção, a virtude, a glória. Porque as pessoas estão ministros secos, vazios, cheios de lixo, assistem pornografia, assistem novela, filmes de violência, não sei o quê, passam horas e horas com os telefones nas mãos, não têm tempo para se consagrar. Eu não estou a dizer que você não deve acompanhar o que está acontecendo no mundo, não sei o quê, não deve estudar, não deve... Não, eu não sou tão tolo não. E dizer, esquece isso, não. As pessoas precisam saber e não sei o quê, aprender, tudo isso aí. É necessário, você está na terra, mas... tem que separar aquelas coisas que é do pecado. Há coisas que são lícitas e há coisas que não são lícitas. E as coisas que são lícitas, nem tudo que é lícito me convém. Isto é, eu não tenho que me gastar toda a minha vida nas coisas lícitas. Tenho que ter equilíbrio. Até o comer não é lícito, sexo não é lícito, sexo no casamento não é lícito. Dormir não é lícito, mas eu vou sacrificar, aleluia, as coisas lícitas por um pouco de tempo, em algum momento, porque eu quero estar com Deus. É isso que Paulo falou aos casais, para que se abstessem da cama durante um tempinho, que não fosse um tempo muito longo, para se aplicarem à oração. Ouviu? Santidade ao Senhor. Tem uma nova empregada que trabalha aqui. Eu não sei se é ela, não vi, estava no santuário. No santuário não. Quando chamo santuário, não é santuário porque não sei o que. Um lugar que eu reservei para orar. Ok. Então, num lugar secreto. Termo certo esse. Onde eu oro, mas como eu oro 24/24, já não saio mais dali também. Estando lá 24/24. Então, o quarto de dormir já nem se vai lá. Até a mulher lhe arrastei também já lá para... dormir mesmo lá no secreto quarto. Agora você veja. É incrível. Ela veio para vir limpar aí. Eu entendi que ela foi curada. O que estava começou a sair. Só tossir. Ele teve que se retirar. Até lá fora ele ouvia. Algo me disse, foi curada, foi liberta. Os demônios não suportaram. E o quarto fechado, onde eu estava. Ela foi liberta. Os demônios não suportaram a glória de Deus, a fragrância, o poder, a virtude em torno do homem. É isso que vai acontecer. As pessoas vão se aproximar de mim, vão ser libertos, vão ser curados, vão ser compungidos,
O pecador vai começar a chorar e vai dizer: salva minha alma, eu sou um pecador, eu quero Deus, me dá Deus, só olhar para mim. Os feiticeiros irem no banheiro, uns a se atirar no chão, uns a morrer. Né? Por isso eu me escondi para sempre. Eu fiz uma consagração terrível na terra. E vem esses meninos que querem vir brincar com um homem que se consagrou tanto assim. 27 anos de consagração, 23 anos. Amanhã eu completo 23 anos. 23 anos de consagração plena. Quando se festejava, ou então se assinalava os acordos de paz de Angola, lá no parlamento, eu acabar de chegar do Capanda. Larguei tudo, há 23 anos que eu ando fechado dentro de casa. Só a orar e a jejuar. Há 23 anos. O que você esperava? Hein? Miriam Pilinganga, o que tu achas? 23 anos fechado. De joelhos desconjuntados, em jejum, em oração. A renúncia, com a Bíblia na mão, só a meditar, a orar. Não, só ouvia falar: olha, lá fora, o fulano morreu, aconteceu isso. Eu sempre a buscar a face do Senhor. Eu a chorar pelo avivamento. E vem esses meninos aqui que querem vir comparar, cheio de barriga, como diz aí, cheio de feijão preto, cheio de carnes assadas, uma vida de farra, festas. Vocês andaram, vão nas farras, vão nas festas. Não é pecado você ir para a festa, mas para aquele como eu que fui chamado para viver como um escravo de Deus, o homem das orelhas furadas, e agora eu estou a ver os benefícios, aleluia, da minha entrega, da minha renúncia. No dia 4 de abril de 2022, começou as guerras do homem. Porquanto ele me disse: termina essa guerra e começa agora a espiritual. 27, 27. 23 mais 4, 27. Falta, né? Ouviu? Só de se aproximar próximo, com a porta fechada. Ela teve que fugir. Para não fazer barulho. Não estava a rir. Aquilo, os demônios, estavam aqueles demônios que manifestam, a pessoa começa a tossir, tossir muito assim, a chorar, não sei o quê. É isso. E se estava doente, foi curada aquela mulher. E foi liberta. E é da igreja também. É nova. Rei do Rei e Senhor, te entregamos o nosso viver. Se vai chegar um momento, você está em pecado, não consegue vir na minha casa. Não consegue entrar aqui no quintal. Em pecado, as pessoas não vão conseguir subir no altar onde eu estou. Não vão. Tem que fugir. Você está pensando que foi em vão a entrega? Vem esses meninos aí para enfrentar. Você sabe com quem você vai enfrentar? É um homem carregado de autoridade, um homem cheio de unção. Só a minha foto, feiticeiros estão a fugir. Minha foto. Como é que vou fazer agora? Se a minha foto, você coloca a minha foto no peito, os mamadus indianos, não sei quem, estão a correr, fecham as portas, te impedem para você não entrar. E como é que fica então? Eu mesmo, pessoalmente. Se eu entro no shopping de Belas, tudo para. Se você não sabe, feiticeiros vão fugir, vão começar a se atirar no chão, uns vão nos banheiros, vomitar, disenteria. Então eu não quero trazer constrangimento na terra. Por isso continuarei fechado. Enquanto os humanos estão... Veja só, como alguém poderia vir lutar com um homem que não dorme? Há 23 anos que não dormo. Estou a falar direto. Como vir enfrentar com um homem que há caminho de 9 anos que não come? Hã? Como enfrentar um homem que está há 23 anos fechado dentro de casa? Se antes não foi pleno, hoje é pleno. E esses 9 anos que estou a falar é pleno.
Mas senão 23 anos de jejum, 23 anos de oração, 23 anos fechado dentro de casa. Sim, 3 anos pleno, direto. 9 anos pleno de jejum, direto. 3 fechado. Tem 21 a quem? A Miriam. Quer dizer que há 2 anos antes eu já estava fechado, menina. Antes de você nascer. Então eu posso dizer a Miriam, antes que você nascesse, eu já estava fechado dentro de casa. A me consagrar. Larguei tudo. Dandara tem quantos anos? Você vai ver que a Lohima não teria nascido naquela altura. Não, eu acho que já, né? É? Estava a caminhar para ir para casa. Pai, estava uma senhora africana à minha frente. Estou a ouvir a live do mestre no Viva Voz. A senhora ficou perturbada, sempre a olhar atrás, a trancar a cara. Ouviu? Minha voz é perturbação para os Ndoki. Meu rosto é perturbação para os Ndoki. Meu cabelo é perturbação para os Ndoki. Tudo que é meu, tudo, minha voz, perturbação. É onde não estou. Por isso, me fechei para sempre. Eu vou viajar para 4 dias. Depois eu volto. Mas quando eu voltar, fechado, né? Não é possível. O pecador não vai poder suportar. Os pecadores que não são feiticeiros vão se converter. É para o bem deles. Mas os bruxos. E o mundo que está cheio de bruxos. Aquilo é matar todo feiticeiro. Morre! Diante do quê? Da glória de Deus. Se sou ímpio morre diante da glória de Deus, enquanto um ímpio feiticeiro. Sou ímpio que não é bruxo. Morre por causa da glória de Deus. Ah, Dandara já teria nascido 1 ano um ano antes. Lohima já teria nascido. Tu eres bebê quando eu me fechei dentro de casa. Você que está doente, seja curado agora. Eu estou a dizer, os doentes sejam curados. Os cativos sejam libertos. Os prisioneiros sejam postos em liberdade. E aqueles a quem você está a interceder sejam curados. Câncer desaparece. Qualquer que seja o teu nome ou enfermidade, vá embora. Todos os espíritos maus abandonem. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a libertação. Recebam a cura. Recebam o livramento. Estás a interceder por alguém que está doente? Já está curada essa pessoa. Já está curada. Estás a clamar por uma bênção? O meu Deus te conceda o que você está a lhe pedir agora. Receba o que você está a lhe pedir. Eu mando palavra, tudo aparece. Eu quase que afundei a Alemanha. Por isso eu vou fundar aquela nação. Se não aparecessem as coisas do bispo. Oh, recebam. Em nome de Jesus Cristo. As dores foram carregadas há 2000 anos. E Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele já nos libertou. Se você não precisa mais pedir. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero testemunho agora. Não é hora de pedir. Eu já orei para todas as causas. Quem é que tem testemunho para contar? Deus abençoe todos vocês. Dia 4 de abril. Muitos que estiveram presentes naquele dia das assinaturas, ou então da comemoração, já morreram. Morreu o presidente dos Santos, morreu o Camortero. Aquele outro ainda está vivo, né?
o Cruz Neto, infelizmente morreram sem Deus. Terminou a guerra política dos homens e terminou a guerra de Elias. Começou a guerra de Elias. Elias começou a lhes perturbar desde aquele dia. Quero para vos contar? Eu vi em 2003. Foi destruído o mercado da estalagem. Foi removido o mercado e o povo fez uma manifestação. A primeira manifestação da Angola independente depois de 79. É muito forte, né? Estão a entender? Tudo era por causa das guerras do homem. Em 2003, tiraram o mercado da estalagem. Eles meteram no 30 e o povo manifestou-se. Queimaram carros. Queimaram pneus. Assaltaram caminhões que passavam com refrigerantes. Partiram autocarros públicos. Apedrejaram polícias. Então, naquele dia houve uma reação muito violenta da polícia. Pessoas morreram no contra-ataque da polícia militar. E o diabo me acusava naquele dia. Estamos a matar esse povo por causa de você. É incrível. Já estava 1 ano fechado dentro de casa só a orar. Vigílias todos os dias. Só dormia às 6 da manhã. E eu perturbei, não digo potestade, sei lá como poderia ser chamado. Talvez uma hoste espiritual da estalagem. Derribei aquele poder. E, consequentemente, a remoção do mercado, a violência do povo, as mortes que houveram. Num dia como hoje, amanhã, aliás, começou a guerra. 1 ano depois, eu vi o inimigo a massacrar pessoas. Eu vi. Glória a Deus nas alturas. Deus abençoe todos vocês. Tutondele, lusala chiambote.